Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Sejam muito bem-vindos a este novo dia. Hoje quero mandar aquele super abraço para o ouvinte Fábio Cardoso, de Brasília, Distrito Federal. Obrigado, viu, pela sua participação e companhia. Um abraço também para todos os outros ouvintes da capital federal. No Evangelho de hoje, num dia de sábado, os discípulos passam pelas plantações e abrem caminhos, arrancando espigas de milho. E é exatamente por isso que serão extremamente criticados. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira, que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lemos no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 15, o seguinte, abre aspas: Guarda o dia de sábado para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás, e farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é o sábado para o Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem qualquer dos teus animais, nem qualquer estrangeiro que esteja dentro das tuas portas, para que o teu escravo e a tua serva descansem contigo. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, e o que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus ordena que você observe o dia de sábado. Fecha aspas. O sábado é o dia do descanso semanal, consagrado a Deus que descansou no 7º dia da criação, como está narrado em Gênesis capítulo 2, Êxodo capítulo 20. Esta razão religiosa se alia a uma preocupação humanitária até. É necessário que os não livres, os escravos, sintam a alegria da liberdade pelo menos a cada 7 dias. Além disso, os israelitas devem se lembrar de que são livres porque Deus os libertou da escravidão. O sábado é, portanto, uma celebração memória,
um memorial mesmo daquilo que Deus fez por eles e de como Deus quer o homem. Ele quer que o homem seja livre. Os discípulos então começaram a colher espigas de milho. A lei permitia explicitamente esse gesto, como está em Deuteronômio capítulo 23, que diz assim: se passares pela colheita do teu próximo, podes colher espigas com a mão, mas não ponhas a foice na colheita do próximo. Mas não fazia alusão ao sábado. A Mishnah, que é a lei moral para distinguir da escrita, ou seja, da Bíblia, que codificou as leis do sábado desenvolvidas pela tradição judaica, lista 39 atividades proibidas, dentre as quais estão várias atividades agrícolas, incluindo a respiga. Também foi especificado que não se podia arrancar as espigas de milho, apenas descascá-las com os dedos. Qual é então a interpretação da lei que melhor revela as intenções de Deus, a verdadeira face de Deus? Deus está do lado de Jesus, e Jesus estabelece um princípio: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. No ambiente em que Jesus vivia, a lei valia muito mais que o homem. Jesus não aboliu a lei, mas contestou as falsas interpretações dela e indicou o princípio que dá valor a toda a lei. A lei é para o homem. Ele nunca tinha feito isso. Sabe-se de fato que o poder instituído quase sempre utiliza a lei como força. Ai de quem tocar nela, quem a tocar morre. E Jesus também morreu, porque, segundo eles, violou a lei do sábado. O sábado foi feito para o homem. Significa, antes de tudo, que toda lei, mesmo a mais sagrada, é para benefício da pessoa. Na criação, tudo foi feito para o homem, inclusive o sábado, que é figura do próprio Senhor da vida. O homem é para Deus porque Deus é primeiro para o homem. A liberdade de consciência de Jesus, que é uma verdadeira adesão à vontade de Deus, exprime um anúncio de salvação igualmente beatificante, como aquele contido nas palavras: o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados na terra. Marcos capítulo 2. Com efeito, o perdão dos pecados e a libertação da estreiteza humana expressam igualmente bem o mesmo poder de salvação. E assim, os mandamentos de Deus foram dados por amor à pessoa, para o seu verdadeiro bem. Só a consciência de uma responsabilidade para com este Deus, a quem teremos de prestar contas de cada ação e de cada palavra, 2 Coríntios capítulo 5, também nos dá direito a uma liberdade corajosa, como a de Jesus. Hoje a igreja celebra São José Vaz, o exemplo de zelo apostólico. São José Vaz nasceu no dia 21 de abril de 1651 em Goa, na Índia. Foi criado numa família onde a fé era muito apreciada e da qual brotou nele o desejo de ser sacerdote. Após estudos clássicos na universidade local e estudos filosóficos e teológicos na Academia de São Tomás de Aquino em Goa, foi ordenado sacerdote em 1676, com a idade de 25 anos. Em sua cidade natal, não tinha um ministério paroquial preciso. São José Vaz se dedicou a pregar em muitas paróquias e fundou uma escola de latim para futuros aspirantes ao sacerdócio. Nessa época, sua devoção à Mãe de Deus também assumiu uma fisionomia clara em sua consagração pessoal a Maria, como uma escrava perpétua, em 5 de agosto de 1677. Depois de saber da situação dos católicos no Ceilão, nasceu em José Vaz um desejo profundo de ir como missionário para aquele país. O catolicismo foi trazido para o Ceilão pelos portugueses. Infelizmente, os missionários não encorajaram o desenvolvimento dos católicos locais e não favoreceram as vocações ceilanesas ao sacerdócio, devido à perseguição dos holandeses que haviam dominado a cidade. E aí, em março de 1686, São José Vaz pôde partir para o Ceilão, devido à dura perseguição da igreja por parte das autoridades holandesas, e ele teve que agir com cautela. Disfarçou-se
e a forma mais humilde de servo, né, que é o collier. E com o cinto áspero em volta dos quadris, conseguiu infiltrar Ceilão clandestinamente. São José Vaz desembarcava de cidade em cidade na Índia. Depois de passar fome, ele bateu de porta em porta para mendigar, porque não tinha nada. Ele usava um grande rosário em volta do pescoço e observava a reação das pessoas. Gradualmente, ele estabeleceu seus primeiros contatos com as famílias católicas e começou a celebrar a missa em segredo. Apesar da sua tentativa de se esquivar da perseguição, a sua presença foi descoberta e aqueles que o abrigaram foram açoitados e presos. São José Vaz conseguiu escapar e partiu para Kent, mudando-se para uma aldeia ali próximo, podendo então entrar na cidade real. Alguém o denunciou como espião português e por isso foi acorrentado. Por mais de 2 anos permaneceu na prisão, mas conseguiu exercer o seu ministério sacerdotal para os fiéis que começaram a frequentá-lo. Convencido da sua inocência, o rei ordenou sua libertação, mas São José Vaz permaneceu em prisão domiciliar. Enquanto isso, ele expandiu seu ministério e no Natal de 1691 celebrou a missa pela primeira vez em Kent. Aos poucos foi tendo mais liberdade, sobretudo por causa da sua fama de homem de grande santidade, respeitado até pelos budistas. A igreja em Kent começou a tomar forma e finalmente São José Vaz adquiriu plena liberdade com um milagre público. De Kent, São José Vaz empreendeu frequentes e longas viagens por todas as aldeias do reino. Procurou os católicos, os educou, celebrou os sacramentos, construiu igrejas, ajudou os pobres, assistiu os doentes e formou catequistas, animadores do povo. Sozinho, ele reorganizou a igreja, tornando-a muito mais estável do que antes. Suas jornadas eram longas e perigosas, através de densas selvas, mas sem se importar com cobras venenosas e feras selvagens, ele andava descalço, sempre impulsionado pelo seu zelo. São José Vaz continuou suas viagens missionárias. Ele caminhou por centenas de quilômetros, mas teve que carregar o peso de muitos anos se escondendo, jejuando e viajando continuamente. Em 1710, ele partiu novamente para as várias missões, mas foi trazido de volta inconsciente para Kent. Após meses de sofrimento físico, ele morreu no dia 16 de janeiro de 1711. Ele tinha 60 anos de idade e 24 de apostolado missionário no Ceilão. Presbítero zeloso e dedicado às vocações sacerdotais, rogai pelas sementes que estão no coração dos jovens. Dai fidelidade e perseverança aos seminaristas e a santidade a nós, sacerdotes. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Espero você.